Antes de passar a palavra para o nosso debatedor, o Carlos vai explicar um pouco o que é, e a Cláudia também, se quiser complementar, o que é esse conceito de Malón, né? Porque para nós brasileiros assim, não fica muito claro. Sí, bueno, Alcida nos ha sugerido hablar un poco más de esta idea del malón. Ahí hay no sé si alcanzan a ver todos, pero es un icono, hace parte de la imaginación etnográfica decimonónica, digamos. Es una figura supremamente, digamos, es muy recurrente en toda esta situación de violencia de zona de frontera que se da tanto en el sur como en el norte. Pero más que ver esto como una representación de la realidad, es más bien producto de esta imaginación etnográfica acerca de la barbarie indígena que hay que combatir, digamos. Y digo que es muy recurrente porque uno, si lee, digamos, toda la conquista, yo trabajo más en el norte, toda, digamos, la conquista territorial, es una figura, eso, que aparece todo el tiempo como amenaza y que después va a justificar expediciones punitivas, expediciones de violencia contra pueblos indígenas. De hecho, cuando, como describí hace un rato, el ejército argentino va avanzando a través de distintas líneas de penetración, 1884, a partir de esas líneas de penetración hay, digamos, como malones amenazantes que el ejército está en deber de sosegar y de digamos, aplacar. Eso, es como el ataque indígena en manada a poblaciones o poblados blancos. Eso es. Sí, por supuesto. Sí. Entonces, digamos, eso por una parte tiene ese contexto histórico muy específico, pero tiene sus continuidades en el presente, ¿no? Entonces, por ejemplo, este gobierno conservador, el que tenemos en Argentina del 2015 para acá, ha hecho uso de esta idea de la barbarie indígena y amenazante, principalmente en el sur y principalmente con los mapuche, a través de ciertas figuras, ¿no? Entonces, una era la RAM, ¿no? Que, digamos, los mapuches estarían organizados con las FARC y con ETA, y los medios de comunicación más hegemónicos, digamos, hacían uso de esta barbarie. La vicepresidenta hablaba de que estaban armados y que incluso tenían, ¿no? Digamos, con ningún tipo de sustento en la realidad, sino con una cuestión de una imaginación que tenía que ver con esto. Entonces es algo que se reedita todo el tiempo y que, digamos, evidentemente tiene eso, puede ser actualizada. Eu não sou argentina, estou metendo meu bedelho aqui, mas a imagem do Malón é tão forte que só dizer Malón é como se dissesse fogo, aí todo mundo sai correndo. É meio assim, e por isso, e aí que eu queria saber por quê, como é que foi o ataque na Palpi, porque foi em cima de um boato de Malón. Né? Quando você falou do boato, poxa, então a figura do Malón, esse conceito de Malón, é o que dá para se entender, é fundamental para a gente entender o indigenismo argentino. É um conceito icônico, vamos dizer assim, do que acontece na conquista dos índios na Argentina, tanto no norte quanto no sul. Por isso que eu pedi mais esse tempinho, porque, obviamente, o público brasileiro não tem nenhuma obrigação de saber isso, né? Mas é bom saber, porque a comparação com o Brasil é muito diferente. Né? Aqui tinha o Rondon, enfim, pendurando panelas ali no meio do mato. Lá é muito diferente. Né? Era só isso. Porque lo que es interesante pensar qué es lo que se toma como iconografía, ¿verdad? Entonces, por lo menos en Patagonia, la adopción del caballo fue muy temprana y posibilitó articular circuitos comerciales entre Buenos Aires y Chile, que estaba en manos de los pueblos de Pampa y Patagonia, lo que generó poderío económico, poderío diplomático y también poderío militar, digamos. Ahora, los malones que se presentan como ataques, es muy interesante, esto es iconografía del centenario,
¿no? Cuando se estaba por festejar el centenario de la independencia, se mandó a crear esta imaginería nacional, digamos. Y es muy interesante, fíjense ustedes, cómo se retrata lo indígena, que es el colmo de la barbarie. Acá no vemos diplomáticos, acá no vemos gente que se escribía, ¿no?, con las cabezas de la nación y pactaban cosas. No vemos poderío económico, vemos salvajismo. Y si ustedes ven la imagen que yo usé, que también es iconografía nacional, el ejército avanzando sobre gente completamente pacificada, ¿no? Entonces a mí me parece interesante que esa figura del malón, sí hubo relaciones violentas, generalmente eran de ida y venida, acontecía un malón que además requería alianzas entre diferentes caciques, que también era una forma de organización política. Cuando había habido, por lo menos hablo de Patagonia, algún avance militar o algún intento de que el Estado llegase a, cuando uno mira los mapas de dominio, digamos, de Argentina actual, lo que estaba bajo dominio efectivo del Estado Nacional era menos de la mitad del país. Lo demás era territorio de indios, efectivamente. Había tratados, había relaciones comerciales y había relaciones violentas, ¿no? Pero no, a mí me parece que lo interesante del ícono del malón es poner todo el salvajismo de un lado y legitimar el avance de ejércitos profesionales, técnicos y supuestamente racionales, por un lado. Por otro lado, a mí me resulta muy significativo que entre los mapuche, cuando hablan de la conquista del desierto, ellos hablan del Huinca Malón. O sea, el malón de los no mapuche, digamos, ¿no? Así que son como las visiones especulares de todo esto. No sé cómo funcionó el Chaco, pero por otro lado, en esa época ya no teníamos. En el sur sí, porque hay ganadería extensiva, son excelentes, la mayor parte de la gente que vive en el campo es, digamos, son jinetes muy buenos, trabajan de eso. Me parece que en el Chaco, donde, ¿no?, vos tenés estas colonias algodoneras y todo eso, el caballo era de uso escaso, ¿verdad? Enfim, de loja de museu, né, de um quadro imenso que tem no Museu Nacional de Buenos Aires. Né? É enorme. Aí vocês veem os detalhes, tem cabeças penduradas ali nos cavalos, enfim, tem um monte de detalhes assim, horripilantes que esse pintor argentino, imagino que seja, né, inventou, né, para fazer a dramaticidade de um malón que ele inventou lá. Bom. No, de hecho, lo que mencionaba la vicepresidenta, o sea, no es una figura menor en el gobierno argentino, hablaba de los mapuches armados con lanzas. O, digamos, en los noticieros, particularmente uno, el señor Lanata, en todo digamos, el escenario decía la amenaza mapuche con rojo y las letras como escurriendo sangre. Entonces, es una cuestión que regresa permanentemente digamos, con la idea de pacificar, digamos, como una amenaza permanente. Yo quería mencionar algo en el contexto de la dictadura argentina. Un vicario, un sacerdote que hacía parte del ejército, él dice, la guerra contra los indios terminó, ahora lo que tenemos son los malones de los marxistas que están viniendo a atacar nuestra civilización. Y eso muestra muy claramente cómo es un tropo que lo puedes poner a veces con los indígenas, a veces con los extremistas, pero es totalmente, digamos, eficaz. Es la idea de proteger la nación de una amenaza. Eso. Lo que yo me siento obligada a decir es lo siguiente. Hay distintas visiones políticas dentro del pueblo mapuche. Y en Chile, digamos, por razones históricas que sería muy largo explicar aquí, hay ciertas acciones violentas que tienen una trayectoria muy larga. No era el caso en Argentina. Está apareciendo como visión política la práctica del sabotaje. Y no hay que minimizarlo como un invento de, ay, los acusan de terroristas. Sí, cómo lo manipulan políticamente es una cosa. Lo que yo me siento muy incómoda, porque creo que no nos va a llevar a ningún buen camino, es negar que la práctica del sabotaje está siendo una visión política, que tenemos que entender cómo surge y en qué contexto. Porque a mí lo que me preocupa en Argentina es que tenemos estas visiones absolutamente duales, centradas en Buenos Aires, donde por un lado la ministra habla de los terroristas, y no solo la ministra, y por otro lado se niega absolutamente, se ningunea nuevamente una visión política que no es extendida, que en realidad no apoyan muchas organizaciones mapuche, como pasa en Chile, pero una vez que eso deviene en represión y deviene en muertes, abroquela. Y si nosotros no entendemos esta conflictividad,
Y si nosotros negamos que parte del pueblo mapuche tiene una visión propia, legítima, es su visión política, uno no tiene por qué estar de acuerdo, pero si nosotros negamos que el sabotaje está desarrollándose como una visión política, por un lado ninguneamos, pero por otro lado no vamos a poder entender cómo encauzar contextos que son bastante difíciles, porque a mí a veces también lo que me angustia un poco, y eso lo hablábamos con los colegas en Argentina, es que muchas veces ciertos conflictos o situaciones donde aparentemente tendríamos que estar pensando en los derechos de los pueblos indígenas y en su historia, deviene argumento para otro tipo de pujas políticas de nivel nacional. Y lo indígena pasa a un ultimísimo plano, ¿no? Eso me preocupa un montón. Y por eso hablo de las lecturas centradas en Buenos Aires, donde se discuten otro tipo de cosas que en las realidades locales tienen otras urgencias, ¿verdad? Ahora, las visiones políticas diferentes existen y las tenemos que reconocer. No hay que estar de acuerdo, no las podemos ningunear, porque creo que parte de la conflictividad empeora las cosas. Cuando vos ninguneás eso, generas más enojo, que yo creo que es lo que está pasando, ¿no? Que no queda contenido por un colectivo más grande en la medida que haya muertos. Pero no es que todos están de acuerdo, pero cuando pasa, por lo entiendo en Chile, que cuando vos tenés semejante cantidad de presos políticos, muchas organizaciones que no están de acuerdo con la coordinadora Arauco Malleco protegen a los propios de su pueblo, ¿no? Pero me parece que ahí tenemos que hablar con mucha tranquilidad, responsabilidad y evitando estas visiones polares que nos han hecho mucho daño. Yo he vivido desde el sur. Fue muy triste toda esta etapa, ¿no? de las muertes de Maldonado y Nahuel. Tienen otros ecos en gobierno central y todo ese tipo de cosas, pero bueno, eso sentía obligación de decir, perdón. Graças, Cláudia e Carlos. Eu queria agora chamar para a mesa o procurador Júlio José Araújo Júnior, que vai debater os trabalhos dessa mesa da tarde. Agradecendo também a sua participação. Obrigado. Bom, boa tarde a todos e a todas. Antes de mais nada, agradecer aqui pelo convite à Universidade e à Sexta Câmara de Coordenação e Revisão do MPF. É um prazer muito grande aqui estar acompanhando, né? Desde antes de vir para cá também, já dando uma olhada, né, nas discussões. E hoje aqui acompanhando esse debate. Eu sou procurador da República, atualmente estou lotado no Rio de Janeiro, mas coordeno o grupo de trabalho Povos Indígenas e Regime Militar da Sexta Câmara de Coordenação, né? E a minha ideia é um pouco abordar, primeiro, reforçar um pouco a discussão sobre genocídio que foi trazida de manhã, e depois fazer alguns apontamentos, também algumas perguntas, assim, aproximações aí sobre a questão do jurídico, que apareceu também nas três falas, né, e no texto do Carlos de Fossas al Panteão, está presente também, e acho que é muito interessante para a gente discutir, né? O nosso grupo Povos Indígenas e Regime Militar, ele surge dentro de uma atuação do Ministério Público Federal que vem de longa data, né? O Ministério Público, isso é importante também dizer, o Ministério Público no Brasil tem uma configuração um pouco diferente, né? Ele tem atribuições mais amplas do que em outros lugares, abrangendo atribuições das Defensorias del Pueblo, né? E, no caso dos direitos indígenas, tem o dever de defender os direitos indígenas, né? E o Ministério Público, então, acumulando atribuições no âmbito penal e no âmbito civil, ele, há cerca de 20 anos, ele colocou o tema da justiça de transição como um tema prioritário, né? Iniciando no âmbito penal, passando pela atuação em direitos humanos, e mais para frente, posteriormente, só nessa década, a questão dos direitos indígenas. Embora já exercesse essa defesa, esse tema, dentro dessa lógica de justiça de transição e de reparações por violações causadas na ditadura, ele vai acontecer já no contexto da Comissão da Verdade e de outros debates, né?
E há vários casos a gente vem conduzindo, né, casos como o do Zoaimeri Atruari, o caso dos Tenharim de Arrui. Recentemente, a Procuradora-Geral da República ajuizou uma ação a respeito das violações causadas pela construção da usina hidrelétrica de Itaipu ao povo Ava-Guarani, né, o caso dos Chavantes e Maurado de Sede, e a gente acompanha diversos casos com o objetivo de fortalecer as estratégias de lutas de diversos grupos na defesa de territórios e pleitos de demarcação de territórios ou na luta em relação a empreendimentos que atravessam seus territórios. Esses são os motes principais desse grupo, sem perder de vista medidas de memória, de verdade e de justiça. Eu vou abordar, então, primeiro essa parte um pouco do genocídio, para, na sequência, a gente abordar especificamente algumas questões e relacionar com experiências nossas, né? Pensando aqui, né, o nosso grupo que tem uma abordagem bem específica de ditadura, né, e pensando de uma maneira bem esquemática nas formas de prevenção do genocídio, né, como isso vem se consolidando, diríamos que a gente aborda basicamente uma etapa da prevenção do genocídio. O genocídio tem formas de prevenção que a gente chama de formas de prevenção primária, que se referem antes de que o genocídio ocorra, formas de prevenção secundária, quando situações de violência, eu diria mais do que genocídio, atrocidades massivas, como um grupo geral de violências que são praticadas. E prevenções terciárias, corrente abaixo, como se diz, que aí entra mais no campo da reparação, reformas institucionais e formas de justiça de transição. Esse campo da justiça de transição muitas vezes está ligado a esse pós-conflito, esse pós-fato, que é o campo da você buscar medidas de reparação. Mas, obviamente, isso não ocorre assim dessa forma esquemática. As coisas, elas a todo tempo, elas estão se influenciando e cada vez mais, Quando a gente fala em reparação, a gente também está falando em formas de prevenção primária e identificação de fatores de risco, até porque o genocídio não se resume aos atos, às atrocidades massivas, ao massacre em si. Ele é todo um processo, um processo em que você tem vários atos, atos que começam, não acontece de um dia para o outro, tem todo um processo político-social que muitas vezes culmina no massacre ou não. E a compreensão do genocídio, até porque também como conceito positivado, é um conceito importante para a gente discutir as formas de dominação e de opressão sobre povos indígenas no Brasil, em relação aos processos de pacificação e também os processos de extermínio, permite que a gente entenda e tente compreender o genocídio em toda a sua complexidade. E sendo um processo, é necessário que a gente reconheça, possivelmente, o genocídio em etapas anteriores. E aí entra um aspecto fundamental, que é o dever de prevenir, que o Estado tem a responsabilidade de proteger. Um tema que, hoje, para nós, ganha um contorno muito singular por conta da realidade que o Brasil hoje vive, em que a soberania, pela lógica dessa responsabilidade de proteger, tem que ser pensada como uma responsabilidade, e não como um direito. Uma responsabilidade nossa e de outros atores, atores, inclusive, externos a nós. E, no campo internacional, se discute muito como os pilares dessa responsabilidade de proteger, que passa por garantir a proteção contra essas atrocidades por parte de Estados soberanos, a atuação de outros Estados que devem contribuir para isso, e um aspecto que é problemático, que diz respeito ao não cumprimento e a formas de intervenção para garantir esse cumprimento. De certa forma, é um pouco o debate que a gente vê no âmbito internacional e a resignação quando não há esse cumprimento, quando não há esses procedimentos. E essa prevenção primária, ela comporta os chamados fatores de risco, a identificação de posturas, atos e procedimentos de um Estado, de atores, que permitam identificar etapas
que possam culminar em atrocidades massivas e em atos genocidas, né, em que podem ser agrupadas em 4 categorias, mais ou menos, né, que diz respeito à governança, a um histórico no conflito, a condições econômicas e a forma de fragmentação social. Né? A governança, como você identificar o tipo de governo, né? o grau de autoritarismo que existe num governo influencia em posturas e práticas genocidas. Né? A falta de legitimidade do Estado no cumprimento de leis ou identificação, né, de políticas asseguradas por legislação ou pela Constituição, outro fator de risco. Né? Debilidade das estruturas estatais, né, para dar conta desses problemas. Polarizações baseadas em questões de identidade, né, e discriminação sistemática estatal, né, que isso muitas vezes se revela em discursos de ódio também veiculados por agentes públicos. Né? Tudo isso são fatores de risco, né, que contribuem para a gente, que permitem que a gente identifique, né, e hoje são objeto de muito interesse, né, você pensar na atuação olhando para todos esses fenômenos, né, e esses fatores de risco que desestabilizam o sistema. Né. O histórico de conflitos é um fator também importantíssimo para quem vivencia e identifica. Né, a gente estava discutindo alguns casos. São fatores de risco, não são além toda essa questão da presença, né, do ancestral e da repetição das violações, né, o histórico de conflitos ele é um fator permanente de risco de novos genocídios, né, de novas práticas de atrocidades massivas. E por isso também exigem da gente uma compreensão a todo tempo, olhando o presente e o futuro e essas interações. Né? Genocídios prévios, traumas culturais prévios e antecedentes de violações. E aí tem outros fatores, como condições econômicas, em relação ao desenvolvimento econômico, discriminação por motivos econômicos, fragmentação em relação a divisões sociais, pressões demográficas, desigualdade em acesso a bens e instabilidade política. A prevenção secundária, pensando enquanto as violações ocorrem, né? E aí é tudo ao mesmo tempo, né? A gente divide isso de uma maneira esquemática, mas essas problemáticas elas podem aparecer e tornam mais complexa e talvez sofisticada a necessidade de uma estratégia de combate e de enfrentamento. Mas a prevenção secundária ela permite você estabelecer ferramentas de cooperação ou de coerção para interferir nesses processos que estão em andamento. Né? E isso passa, obviamente, por desestímulos e estímulos em várias áreas, econômicas, políticas, diplomáticas e de monitoramento. E acho que é um desafio para todos nós hoje pensar essas interações, inclusive extrapolando o âmbito nacional, para identificar ferramentas que possam servir para estancar cenários de violência, de atrocidade massiva ou fazer essa prevenção. E coercitiva com pressões, restrições e sanções. E essa prevenção terciária do pós-conflito, como eu vinha dizendo, que é aquela que a gente se debruça mais, né, ela tem que estar interconectada, eu acho que com toda essa perspectiva. Né? Não basta você olhar para uma realidade específica, para um episódio, primeiro, e olhar o episódio desconectado das causas que o levaram àquilo, né? Todo o processo que o levou àquilo. E, segundo, a todo o processo que vem depois e que até hoje aflige aquele grupo em relação a diversos enfrentamentos e diversas situações e realidades. Então, todos esses fatores e essas 3 categorias, essas 3 formas de prevenção, elas têm que estar presentes, porque a discussão da reparação ela não existe sem a